Sejam bem-vindos e vamos então a mais um estudo bíblico. O que é a segunda morte? Isso está escrito somente no livro do Apocalipse. A Bíblia cita 3 tipos de morte: a morte física, que todas as pessoas passam, a morte espiritual, que acontece numa pessoa que um dia foi convertida e se desviou e morreu espiritualmente. Também se aplica a uma pessoa sem Deus que vive no pecado. E essa pessoa está morta espiritualmente, não tem vida espiritual. Toda pessoa nasce com a natureza pecaminosa herdada de Adão. Por isso, o homem nasce sem vida espiritual. O homem nasce, podemos dizer, condenado. Davi disse: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Quando a pessoa deixar de ser criança, o pecado vai se desenvolver na vida dessa pessoa, e ela será morta espiritual. E precisará confessar a Cristo os seus pecados, sob pena de condenação eterna. E por fim, a segunda morte, onde é o tema desse vídeo aqui. E vamos ver então, no livro de Apocalipse, o que é a segunda morte e quem passarão por ela. E se gostar, dá um joinha que não custa nada para ninguém, para ajudar a divulgar o vídeo. E se não for inscrito, se inscreva para ajudar a divulgar o canal. Segunda morte é citada só no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 11, 20, verso 6, 20, verso 14 e 21, verso 8. Em Apocalipse 21, verso 8, já dá para ter uma luz do significado. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores ou fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Agora veja, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Veja que deixa claro que o castigo no inferno é chamado de segunda morte. Então, como podemos definir a segunda morte? Podemos definir segunda morte como a separação definitiva entre Deus e os ímpios, pois o lago de fogo é o destino final dos perdidos. É a morte eterna, morte espiritual eterna, um caminho sem volta. No capítulo 21 e verso 14, no juízo final, está escrito assim: é a sentença do juízo final. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, viu? É a condenação eterna. O lago de fogo é a segunda morte, o destino final dos perdidos. Os perdidos passam por 3 mortes: a espiritual, depois a morte física, que todos vão passar, e por fim, a segunda morte, que é um caminho sem volta, a separação definitiva entre Deus e o homem, a condenação eterna, né? Um caminho sem volta, não tem mais volta. Se tratando de morte espiritual, o homem passa por 2: a morte espiritual, que é a separação entre Deus e o homem. O homem em pecado, ele é morto espiritual, né? E a segunda morte é a condenação eterna. Morto espiritualmente, podemos dizer que quase todas as pessoas já foram, porque antes viveram no pecado, antes de aceitar Jesus, viviam no pecado. Então, praticamente todas as pessoas já foram mortas espirituais. Os salvos ficarão livres da segunda morte.
É algo destinado somente aos perdidos. Querem ver? Apocalipse 2, verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Viu? É só para perdido. Capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então a segunda morte é a separação definitiva do perdido, né, entre o perdido e Deus, que é a condenação no lago de fogo, né, o destino final dos perdidos. O salvo passa da morte para a vida, quando abandona seus pecados, porque ele estava morto espiritualmente. Agora ele terá vida espiritual. Toda pessoa sem Deus é espiritualmente morta. Quando se converte, ela é vivificada. Vivificar é dar vida a algo que não tem vida. Transformar algo inerte em um ser vivo. A pessoa que é transformada por Deus é vivificada. Ela passa a ter vida. Passa da morte espiritual para a vida espiritual. Efésios 2, do verso 5 ao 7, prova isso. Vamos ler. Esse versículo se refere a todo ser humano quando vivia perdido e depois se converteu. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nós, incluindo Paulo, que escreveu essa carta, nos vivificou juntamente com Cristo. Deu vida, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Veja que Paulo disse: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, mortos espiritualmente. Todo ser humano, ele nasce morto, morto espiritual. E nos vivificou juntamente com Cristo. Recebeu vida quando ele se converteu e abandonou seus pecados. E passou a ter vida espiritual. Todo homem nasce sujeito à segunda morte devido à sua condição decaída, herdada de Adão. Devido à sua propensão natural e inclinação pelo pecado, ele nasce condenado por não ter vida espiritual. Ele precisa ser regenerado pelo Espírito Santo quando reconhecer que é pecador e precisa de restauração espiritual para que não sofra o dano da segunda morte. Ou seja, todo ser humano nasce com a natureza do pecado. Ele é inocente quando criança, ele vive em estado de inocência moral enquanto ele for criança. Depois que deixar de ser criança, o pecado vai desenvolver na vida dessa pessoa, porque a sua natureza é carnal. Virá as pornografias, os palavrões, né, os xingamentos, virá os namoros, né, que vai dormir na casa da namorada, e assim vai. A natureza pecaminosa vai se desenvolver. Não precisa ensinar a pessoa a pecar. O ser humano já nasce com essa natureza. O pecado não é algo que se ensina. Já nasce com a pessoa. O que ele pode se influenciar e ficar mais pecador do que já seria, né? Mas já tem a natureza do pecado. E ele terá que reconhecer, ouvir o Evangelho, reconhecer que é pecador, confessar a Cristo seus pecados e ser transformado, regenerado pelo Espírito Santo, sob pena de condenação eterna no lago de fogo, e assim passando pela segunda morte e um caminho sem volta,
Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. O perdido, quando morre, ele entra em juízo. Ele vai esperar a sentença final, que é o lago de fogo, a segunda morte. Se sobrar alguma dúvida, pergunte aí embaixo aí, que eu respondo na medida do possível. Então, se gostou, dá um joinha aí que não custa nada. Se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo.